Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo. É, Agora estarei fazendo uma vídeo resumo sobre a semana que se passou, né? Referente às aulas do dia 25 de 1 de 2021 e da prática referente ao dia 27 de 1 de 2021, onde a teoria explica sobre os filtros ativos, filter Butterworth, Chebyshev e Bissell, que é um extra que eu coloquei. 1.1 na análise 1.1, espectral de filtros ativos, 1.3 de projetos ativos. E na prática a gente viu sobre os filtros, os tipos e topologias, né? Aqui estarei explicando mais detalhadamente ao decorrer desse vídeo. Aqui teremos o nosso enredo aqui, né, para ver o que veremos, né? Teremos um breve resumo, né? Depois iremos para o nosso objetivo, que é falar mais ou menos o que a gente vai ver, os objetivos desse vídeo resumo, né? A metodologia sobre os filtros utilizados, né? Como se comportam os filtros, o que eles são e tudo mais, como são montados. As simulações, né? Que eu vou fazer uma simulação no Filter Pro. Aqui eu tenho prints de uma simulação que eu fiz no Filter Pro. Não consegui gravar o Filter Pro. E o outro aplicativo, que é o outro software, que é o Altium, eu não consegui utilizar ele. Simplesmente quando eu abria, ele falava que o, o programa parou de funcionar. Simplesmente fechado. E depois vem a conclusão e juntamente depois a bibliografia que foi utilizada para dar ênfase no que se dá ao vídeo. Mesmo? Aqui o meu nome, né? O aluno, né? Que sou eu, Giovanni Oliveira Vasconcelos, e a minha matrícula 17.28225 da Universidade Federal de Ouro Preto. Faço engenharia elétrica. Aqui dando início ao nosso resumo, aqui a gente vai falar um pouco dos filtros, aquele belo resumo básico aqui, né? Filtros são circuitos lineares projetados para deixar passar determinadas frequências e atenuar outras. São baseados em elementos reativos, ou seja, capacitância e indutância. Os filtros podem ser passivos, apenas capacitores e indutores, ou também podem ser ativos, com amplificadores realimentados, quando a entrada dele passa pelo outro lado, né? Quanto à resposta de frequência, classificam-se em passa baixas, passa altas, né? Passa faixa e rejeita faixa. E ao decorrer da semana que se passou, né, que foi no dia 25 e 27, foi visto os tipos de filtros estudados, como podem ser feitos e quais são os resultados mostrados em softwares de simulação com direito à análise espectral dos filtros. Tudo isso era demonstrado ao decorrer desse vídeo. Foi demonstrado por software, porque estamos no meio da pandemia e não tem como ter aulas práticas quando a matéria está sendo dada via online, via EAD, não é mesmo? É meio complicado fazer uma prática, não é mesmo? Com o passar do vídeo, será feita uma revisão teórica breve, onde será levantados os componentes que foram utilizados através das folhas de dados, datasheet, e será mostrado também os simuladores de circuitos que o professor fez uso ao decorrer das aulas relativas à semana que se passou. Com base nos conhecimentos adquiridos, poderá ser feita uma análise rápida dos filtros que foram estudados ao decorrer da semana. E ao decorrer do vídeo também, o vídeo resumo, né? Poderemos ver tudo o que foi ensinado. Aqui a gente já entra nos nossos objetivos, né? Que vamos analisar alguns tipos de filtros ativos que foram apresentados aos alunos ao decorrer da semana e estudar as suas características. São eles o Butterworth, Chebyshev e o Bissell. Novamente explicando, o Bissell é um extra. Não foi apresentado para nós durante as aulas. Foi uma pesquisa minha que foi, né? Que eu vi que ele tinha muita relação com esses filtros e tudo mais e decidi aprofundar no Bissell. Então eu fiz o seguinte, como tem o gráfico aqui do Chebyshev, Butterworth e Bissell, falei, vou estudar, aprofundar mais sobre o Bissell para entender como ele funciona. E, após isso, será feita uma breve análise espectral, como comporta, observe o gráfico acima, e exemplos dos filtros em software de simulação, que é o Altium.
Novamente explicando, o Altium não teve resultado no meu computador. Foi difícil, não consegui e estou pretendendo resolver esse problema do Altium. Descendo aqui mais um pouco. Vamos entrar na metodologia, que é explicar um pouco de cada filtro, mostrar umas imagens, uns gráficos, vai ser bem interessante. O filtro Butterworth. O filtro Butterworth é um tipo de projeto de filtros eletrônicos, é um projeto de filtros eletrônicos, né? Ele é desenvolvido de modo a ter uma resposta em frequência o mais plana possível quanto for a matematicamente possível da banda passante, né? Ou passband, né? Que falam em inglês. A resposta em frequência de um filtro Butterworth é muito plana. Não possui o ripple, que é aquela ondinha para cima, né? Ou ondulações na banda passante ou na passband. E se aproxima do zero na banda rejeitada, quando visto, ou stopband, né? Quando visto em um gráfico logarítmico. Essa resposta desce linearmente até o infinito negativo, né? Que seria o valor negativo em decibéis. O Butterworth é o único filtro que mantém o mesmo formato para ordens mais elevadas, porém com uma inclinação mais íngreme da banda atenuada. Enquanto outras variedades de filtro, o Bissell, o Chebyshev e o elíptico a gente não viu ainda. Eu ia fazer uma parte dele, mas decidi descartar porque já estamos fazendo o extra do Bissell, né? Possuem formatos diferentes para ordens mais elevadas. Aqui, na metodologia, aqui, vamos entrar aqui no filtro Butterworth. Aqui temos uma explicação base do filtro, não é mesmo? E aqui a gente vê também o nosso ganho com relação à frequência e a nossa fase, né, os degraus com relação à frequência em radianos por segundo. Aqui vemos que ele dá uma atenuação de menos 3,1 decibéis e ele simplesmente desce. Aqui é quando é 1 de frequência, né? Aqui dá para se ver que, ó, que ele dá a decaída no menos 3. Aqui ele dá início no zero e quando ele chega no menos 3 ele já decai bastante, ao invés de cair quando ele chegasse na frequência. Aqui temos um gráfico, né, do ganho em decibéis com relação à frequência em radianos por segundo, com os filtros Butterworth de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta ordem. Aqui a gente pode ver que desde a primeira até a quinta ordem ele só vai dando um degrau mais perfeito, podemos dizer assim. Ele vai ser um degrau mais perfeito. Aqui vamos falar um pouco do filtro Chebyshev. O filtro Chebyshev, no caso, são filtros analógicos ou digitais, que possuem um aumento na atenuação, roll-off, e uma maior ondulação, que é o ripple, né, que dá aquela, né, na banda passante. E os filtros Butterworth, né, os filtros Chebyshev possuem uma propriedade de minimizarem o erro entre as características do filtro idealizado e o atual com relação à faixa do filtro, porém com ripples na banda passante, né? S-band. Aqui vemos um pouco aqui do filtro Chebyshev, aqui seria uma aplicaçãozinha bem básica aqui, né? Aqui temos a tensão de entrada, o nosso R1, o nosso R2 lá em cima, o R3, o nosso C2, o nosso C1. O C1 ele quase sempre, ele é sempre fixo, né? Esse C1 ele sempre é de 10 nanofarad. Quando eu fiz a minha instalação no Filter Pro, o meu C1 quase todos se manteram com valor de 10 nanofarad. Aqui podemos ver dois gráficos, né, com o Chebyshev do tipo 1 e o Chebyshev do tipo 2. O Chebyshev do tipo 1 ele tem o ripple aqui em cima. Ele tem muita ondulação no 1, na questão de 1, né, de ganho. Aí ele pega e desce linearmente perto do zero. Já o Chebyshev do tipo 2, ele é linear no 1 e quando ele cai, ele tem aquela quedinha que dá, parece o pão de açúcar do Rio de Janeiro. Mas continuando,
Vamos falar um pouquinho do filtro Bissell, né, que é o extra. Em eletrônica e processamento de sinal, um filtro Bissell é o tipo de filtro linear analógico com atraso de fase barra grupo plano máximo resposta de fase linear, que preserva a forma das ondas dos sinais filtrados na banda passante. Os filtros Bissell são frequentemente usados em sistemas de crossover de áudio, né, para fazer aquela mudança de áudio melhor. Aqui temos o filtro Bissell, que tem somente esse gráfico aqui com relação ao ângulo, né, o ômega sobre ômega zero. E aqui o ganho. Aqui temos o ganho, que é dado em verde, e o atraso, que é dado em vermelho, né? Agora, a gente vai entrar na simulação. E como foi dito anteriormente, não foi possível fazer a simulação do software Altium. Eu não consegui baixar a biblioteca. Não consegui fazer com que o programa funcionasse no computador, por mais que seja um navegador também, eu não consegui. Deve ser alguma DLL que falta no computador. É algo que eu vou ter que resolver. Talvez se eu formatar o computador resolva. Dando continuidade aqui ao que estávamos falando, agora entramos na parte de simulações. Aqui estarão os prints, todas as simulações feitas, com as tolerâncias de cada um dos circuitos, seria a tolerância de 0 e 20% das resistências e capacitores. Será feita a simulação, tanto do filtro Chebyshev, do Butterworth e do Bissell. Aqui, dando continuidade, eu vou falar. Ó, as simulações de circuitos foram feitas no software Filter Pro, pois houve complicações com relação ao software de simulações Altium, que é o mesmo utilizado pelo professor durante as aulas. O Filter Pro eu não consegui gravar a tela, mas eu tirei prints. Ele também estava dando erro, mas depois de um tempo ele parava. Era só deixar ele quietinho que ele começava a querer funcionar, não é mesmo? Aqui vamos continuar aqui, né? Todas as simulações eu mantive a mesma linha de características, né? Todas as simulações terão suas características iguais. São elas: o ganho de 1V barra V1 de 0 decibéis, a frequência de banda passada, ou passband, de 1 kHz, a banda passada permitida, permit best passband, de 1 decibéis, frequência de banda parada, stop band, né, de 5 kHz, atenuação de banda parada de menos 45 decibéis, atenuação de frequência de canto de menos 10 e todos eles com múltiplo feedback. Aqui a gente vai dar início às simulações do filtro Butterworth com tolerância de 0% dos resistores e 0% dos capacitores. Podemos ver ali em cima, lá, ó, com componente tolerances, resistors exact 0%, né? Seria exatamente 0%, e capacitores também de exatamente 0%. Aqui podemos ver o nosso circuito, né? O circuito que foi montado pelo próprio aplicativo, pelo próprio software, né? Temos que o nosso primeiro R1 ele está com 14,7. O nosso C2 ele está com 23,43 nanofarad. Temos o R2 que também vale 14,7 kΩ. O nosso R3 que vale 7,35 kΩ. O nosso C1 que vale 10 nanofarad. E lembrando que esse 10 nanofarad, para todos esses circuitos, ele vai ser um valor fixo. Ele é padrão, ele está ali com a ligação direta ali da parte negativa do nosso amplificador, amplificador operacional e no Vout do nosso amplificador operacional. O nosso segundo R1 ele passa a ser 6,09.
O nosso C2 é 136,59 nanofaraday. O nosso segundo R2 passa a ser igual ao nosso R1, nosso segundo R1, né, que é 6,09. E o nosso R3 é 3,05 ohms. E novamente vemos o nosso C1, que é padrão de 10 nanofaraday em paralelo com a parte negativa e o Vout do nosso segundo amplificador operacional. Aqui embaixo a gente tem o gráfico. Aí, o gráfico aqui, né, pode ser visto. Ele tem, aqui a gente tem a nosso atual ganho, o ganho original e a atual fase e a fase original. Fase atual e tudo mais. E vemos que todos eles passam a ser bem lineares, bem tênues com relação ao atual e o original. Aqui também, esse aqui é a questão do ganho em relação à frequência. Aqui temos o grupo de atraso em relação à frequência. Temos que o grupo de atraso atual, ele também se mantém linear ao original grupo de atraso. Aqui podemos ver que na simulação aqui a gente vai entrar na questão da tolerância em relação aos resistores e 0% dos capacitores. Como podemos ver ali em cima, lá, ó, em componente tolerance, resistors E6 de 20% de tolerância e os capacitores de 0% de tolerância. A diferença aqui está 0,0 e aqui está 20 e 0. Aqui podemos ver que o nosso R1 e R2 iniciais, eles passaram a ser 15K, enquanto no outro caso ele era de 14,7. Nosso R3 passou a ser 6,8 km, enquanto no caso anterior ele era de 7. Ele teve uma queda, o R3 abaixou e os R2, o R1 e R2 aumentaram. Nosso capacitor ele se manteve, né? Continuou, permaneceu no 23,43, né? E vemos o nosso C1 aqui padrão de 10 nanofaraday, a parte negativa do nosso computador operacional e o Vout do nosso saída, né? Aqui o R1 e o R2 também possuíram, eu acho que um aumento de 6,8 para 6,8, não é mesmo? Ele era de 6,09 km e passou a ser 6,8 km, o R1 e o R2, o segundo R1 e o segundo R2. O C2 ele é 136,59 nanofarad também, ele não se modificou. E o nosso R3 deu uma queda para 3,3 km. Não, ele não deu uma queda não, ele subiu, perdão. Ele era 3,05 km e passou a ser 3,3 km. Novamente o nosso C1 padrão de 10 nanofaraday, que está em paralelo com a parte negativa aqui do nosso amplificador operacional e o nosso Vout. Analisando os nossos gráficos, o que a gente tem? Podemos ver que a nossa atual fase ela deu uma regredida, ela está um pouco antes dos nossos 1000 kHz, ou 1000 kHz não, perdão, 1000 Hz. E nosso atual ganho ele se manteve tênue ao original ganho, não é mesmo? Somente a nossa atual fase aqui, em comparação de ganho e frequência, que deu uma modificada. Já o nosso grupo de delay, podemos ver que o original grupo de delay aqui, ele segue aqui um pouco mais reto a partir dos 100 Hz. E a partir dos 100 Hz, o nosso atual grupo de delay dá um aumento. Esse aumento aqui, ele ultrapassa o valor aqui ao grupo, né? E segue descendo um pouco antes do original grupo de delay. Mas no final ele se mantém tênue, aproximando cada vez mais do valor de 0. E filtro Butterworth com tolerância de 0% dos resistores e agora com 20% dos capacitores. O que podemos ver em relação a isso? Aqui temos lá em cima, podemos ver novamente componentes de tolerâncias
de resistores de 0% e capacitores de 20%. Nesse caso aqui, podemos ver que o nosso R1 e R2 eles passaram a ser maiores do que o valor anterior em relação aos resistores e 0% dos resistores no primeiro caso. O terceiro caso, o nosso R1 e R2 passaram a ser 15,17 kΩ. E o R2 também, que é igual, 15,17 kΩ. E o nosso R3 também deu uma diferença de 7,59 kΩ, que foi maior do que R3 e maior do que o outro R3. É isso mesmo, ele ficou maior. Bem pouco, mas ainda assim foi maior do que os primeiros dois casos. O R2 passou a ser 22 nanofarad, que dá a diferença aqui, ele caiu, né, era 23,43 e passou a ser 22 nanofarad. Temos o nosso C1, que está em paralelo aqui na parte do negativo aqui e a parte do Vout do nosso amplificador operacional. Isso é padrão. Desculpa, o desodorante caiu. Aqui podemos ver que o nosso segundo R1 ele é 4,27, ele deu uma queda brusca com relação ao primeiro, caiu bastante. Nosso C2 passou a ser 150 nanofarad, ele deu um aumento com relação ao outro, que era de 136,59 nanofarad, ele passou a ser 150. O nosso R2, que é igual ao R1, né? O nosso R2 é igual ao segundo R1, que é de 4,27 kΩ, deu aquela queda. E o nosso R3 ele passou a ser 3,96, que, se eu não me engano, é maior que os outros dois casos. Isso mesmo, passou a ser maior que os outros dois casos. Logo após isso vem o nosso C1 padrão, né, de 10 nanofarad, com relação à entrada negativa do amplificador operacional e o nosso Vout. Aqui vemos o nosso gráfico. Podemos ver que ele se manteve bem tênue. Olha cá. Se observarmos bem, ele se manteve bem tênue com relação ao original e o atual, tanto o ganho quanto a fase. Ele deu uma leve diferença aqui com a atual fase, ela deu um pouquinho para trás aqui nos 1000 Hz, não é mesmo? Aqui antes de chegar 1000 Hz na realidade, né? E no outro gráfico, no grupo de delay com relação à frequência, ele deu um belo aumento. Olha para você ver, o atual grupo de delay ele foi um pouquinho, podemos ver, olha aqui, ele foi um pouquinho assim, mas após mais ou menos metade aqui entre 100 Hz e 1000 Hz, ele já passou a ser bem tênue com relação ao original grupo de delay, né? Pelo que podemos ver. Continuando aqui, né, as simulações do Butterworth, agora com relação a 20% dos resistores e 20% dos capacitores. Essa seria agora a ultra tolerância, né, a tolerância de 20% de cada. Aqui podemos ver aqui em cima, né, que foi realmente colocado, né, 20% e 20% capacitores. Aqui podemos ver que o nosso circuito ele passou a ser, o nosso R1 passou a ser 15 km, igual no segundo caso, e nosso R2 mantendo sempre igual ao primeiro R1, de 15 kΩ. O nosso R3 passou a ser 6,8 km, igual no segundo caso. O nosso C2, nosso primeiro C2, virou 22 nanofarad, igual ao nosso terceiro caso. Depois vem o nosso C1 de 10 nanofarad, e ele é padrão, né? Voltando assim, sempre vou comentar que ele é padrão. Perdão. Ele é padrão, né? Esse valor. Só um momento.
Aqui podemos ver também na questão R1, do segundo R1, que virou 4,7 km, igual no segundo caso, o R2 simplesmente é igual ao o segundo R1, de 4,7 km. O nosso capacitor 2, nosso segundo C2 no caso, 50 nanofarad, também igual ao nosso terceiro caso, e o nosso R3 passou a ser 3,3, igual o nosso 3,3 km, igual ao nosso segundo caso. Mantendo aquele padrão do C1 de 10 nanofarad com relação à parte negativa e o Vout do nosso. Podemos analisar aqui o nosso ganho aqui, né? Nosso gráfico de ganho em decibéis com relação à frequência. Podemos ver que o atual ganho ele se manteve tênue ao original ganho, ele sempre se mantém bem tênues. E podemos ver aqui que o nossa fase atual ela deu uma avançada. Podemos ver aqui que ela está um pouco à frente da nossa original fase. Podemos ver que ela segue tênue, mas ela ultrapassa ele nos 1000 Hz, sobe lá para cima no zero decibéis e depois desce novamente. Aqui na nossa questão do gráfico do grupo de delay com relação à frequência, podemos ver que o atual grupo de delay, né, que é o que a gente está fazendo, ele segue tênue nos 400, ele segue, ele imita a questão aqui do original grupo de delay, e depois, quando ele chega nos 1000 Hz, ele segue bem tênue ao original grupo de delay. É somente essa a diferença. Agora vamos entrar na simulação do filtro Chebyshev. Com 1 decibéis, né, que eles têm a versão com 0,5 e a versão com 1. Foi escolhida a versão com 1 decibéis do filtro Chebyshev. Com tolerância de 0% dos resistores e 0% dos capacitores. Aqui nos componentes, na tolerância dos componentes, colocamos 0% exatos e 0%. Vendo aqui a nossa tensão de entrada, ela entra no nosso R1 de 32,21 kΩ, passa pelo nosso capacitor de 10 nanofarad, que nesse caso é um capacitor padrão. Esse caso aqui ele não está em paralelo, ele está realimentado lá em cima no primeiro amplificador operacional, e ele não muda com relação à tolerância, ele vai sempre ser de 10 nanofarad. Nosso Vout aqui do nosso primeiro amplificador operacional entra no nosso segundo R1, onde ele é de 3,96 kΩ, e o nosso R2 em cima passa a ser igual ao nosso segundo R1, é de 3,96 kΩ. O nosso C2 ele é de 325,7 nanofarad. O nosso R3 é de 1,98 kΩ. E novamente vem aquele padrão do capacitor ser de 10 nanofarad. Com o nosso ativo aqui e o Vout do nosso segundo amplificador operacional. Analisando os gráficos rapidamente. O nosso ganho em decibéis com relação à frequência, em Hz, ele se mantém em 0. Esse aqui é o atual ganho, né? Ele se mantém em 0 e depois decai aqui chega nos 1000 Hz. Tá vendo que ele dá uma leve ondulação? Antes de chegar, ele dá um ripple, né? Bem fraquinho, e depois desce. Aqui no grupo de delay, aqui no grupo de delay, podemos ver que no atual grupo de delay, podemos ver que ele mantém os 400, né? Stack, né?
ele se mantém nos 400. Quando ele, um pouco antes dos 100 Hz, ele dá aquela decaída, uma breve decaída, desce mais ou menos por volta, chega perto dos 300 e dá aquele ganho muito alto e depois desce bem tênue, aproximando cada vez mais do valor de zero. O fio de Chebyshev de 1 dB com tolerância de 20% e 0% capacitores. Podemos ver aqui em cima que foi colocado esse valor mesmo, né? Resistores e 0% dos capacitores. Desculpa porque querer clico no aplicativo e o meu aplicativo de gravação de tela ele dá esse erro, então eu vou trocar o clique. Mas voltando aqui, vimos que o nosso R1 inicialmente agora ele passa a ser 33 kΩ, enquanto no caso anterior 21. Nosso C1 padrão, né, de 10 nanofarad, a nossa ligação direta do Vout com negativo do amplificador operacional, nossa realimentação. Nosso R1 de 4,7 kΩ, que deu um ganho, né? Já era 3,96, 4,7. Nosso C2, 325,7 nanofarad, ele não mudou com relação, a gente não mexeu. Nosso R2 é igual ao nosso segundo R1, que é de 4,7 kΩ. Nosso R3 é de 1,5 kΩ, eu acho que ele deu uma caída, né, que era de 1,98 kΩ e passou a ser 1,5. E o nosso C1 padrão de 10 nanofarad aqui com relação e o Vout do nosso segundo amplificador operacional. E aqui o Vout que saiu. Aí, agora a gente tem a questão dos gráficos. Ganho com relação à frequência. O que a gente vê? O ganho da atual fase, original fase, a atual fase está um pouquinho, brevemente, frente da original fase. E o atual ganho e o original ganho continuam das simulações. No grupo de atraso, em relação à frequência, podemos ver que esse aumento aqui nos 1000 Hz ele passa a ser um pouco menor com relação ao original de atraso. Aqui que passa do 100, ele dá aquela decaída como o outro. Mas quando ele chega mais ou menos na metade entre 100 e 1000, ele passa da metade entre 100 e 1000, ele continua descendo o atual e depois ele sobe. E fazendo isso, quando ele chega nos 1000 Hz, ele acaba caindo linear com o grupo de atrasos, né? Simulações. Agora para o filtro Chebyshev com né? Com tolerância de 20% de capacitores. Podemos estar 0% e capacitores. Nosso R1 voltou a ser no primeiro caso igual a 32,21 kΩ. O nosso C1 se manteve, que é padrão 10 nanofarad. Depois vem nossa realimentação do nosso primeiro amplificador operacional, né, do Vout para a parte negativa. Depois vem o nosso R1 de 3,5, que é igual ao nosso R2 de 3,5, só que eles passam a ser diferentes no nosso primeiro caso, que era de 3,96. Ele passou a ser menor do que o valor antigo, já que somente o capacitor da nossa segunda parte do circuito que é esse C2 aqui. Esse C2 foi o único que passou a ser 330 nanofarad, enquanto no caso dele era de 325,7 nanofarad. O nosso capacitor, o nosso R3 no caso, né, ele passou a ser 2,2 kΩ, ele deu um ganho com relação ao Zou, deixa eu ver se 2 kΩ, enquanto no outro caso ele era de 1,5,
E no outro caso era de 1,98 kΩ para o segundo e para o primeiro caso, respectivamente. Vindo aqui e vem o nosso padrão de C1 de 10 nanofarad com relação à parte negativa do nosso amplificador out. Aqui a gente olhando aqui o nosso gráfico de ganho e frequência, vemos que tanto o original quanto o atual se manteram sempre tênue em questão do ganho e questão da fase. Eles se manteram bem um coladinho com o outro. E isso também não muda com relação ao grupo de atraso com relação à frequência. Eles se manteram, tanto o atual quanto o original grupo de atraso se manteram bem um ladinho do outro, namorando bonitinho. E vamos continuar aqui. Chebyshev 1 decibel, com tolerância de 20% dos resistores e 20% dos capacitores. Podemos ver aqui os resistores. E 20% lá em cima ali, ó, patch reset, componente de tolerâncias, resistores e capacitores. A nossa tensão de entrada vem o nosso R1 de 33 kΩ, é igual ao nosso segundo caso, o nosso padrão C1 de 10 nanofarad, a nossa realimentação da parte negativa com o Vout do nosso primeiro amplificador operacional. Depois vemos o nosso R1 e R2 de 3,3 kΩ, igual no nosso segundo caso. Ele deu uma queda brusca em relação aos dois casos anteriores, bem menor. 3 casos anteriores, na realidade. Ele passou a ser 3,3 km. E o nosso R3 continuou alto com relação igual ao terceiro caso. Ele é mais alto que a questão da primeiro caso, né, que é com 0% de resistores e capacitores. Ele continua melhor que esses dois e se igual na questão de 0% de resistores. O nosso C2 passou a ser 330 nanofarad, igual à questão de 0% de resistores. O nosso C1 passou a ser, continuou sendo, né, normalmente padrão, eu tenho que falar toda hora, é padrão esses 10 nanofarad com relação à parte negativa e o Vout do nosso. Podemos ver aqui pelo gráfico aqui de ganho de decibéis com relação à frequência em Hz, eles se manterem tênue, tanto o original quanto o atual, o ganho e a fase, eles se manteram juntinhos, orando, bonitinho. Já a questão aqui do grupo de delay com relação à frequência, podemos ver que eles se manteram tênue 400, mais ou menos um pouco na metade aqui do 100 Hz e 1000 Hz. O atual ele deve continuar fazendo que ele não alto quanto a original grupo de delay naquele aumento subiu, mas não foi tão alto quanto o original. Foi alto, mas não foi tão. E depois seguiram reto tênue até aproximar do grupo de delay 0. Agora vamos dar início à explicação aqui do Diesel, que no caso usa 3 amplificadores operacionais. Mesmo se você olhar, ele é bem parecido à segunda parte do circuito. Se você pegar somente os dois primeiros amplificadores operacionais, ele parece igual ao filtro Chebyshev. E se você pegar do segundo e terceiro, ele parece com o Butterworth. Ele é praticamente uma mistura dos dois. É praticamente, mas não é. Não vamos considerar isso uma mistura. O filtro Bissell agora será explicado, é um filtro extra, né? Colocando ele com 0% de resistores e 0% dos capacitores. Como podemos ver, o nosso R1 ele é de 10,56 kΩ. O nosso C1 ele é de 10 nanofarad, como é padrão. Né? Aqui vem a realimentação do nosso primeiro amplificador operacional.
Depois vem o nosso R1 de 9,5 kΩ. Nosso segundo R1 teremos 3. Depois vemos o nosso C2 de 25,4 nanofarad. O nosso primeiro R2 aqui, ele é igual ao nosso segundo R1, com 9,505. E o nosso R3 com 4,52 kΩ. Depois vem o nosso segundo amplificador operacional com o nosso C1, questão do Vout e a parte negativa do nosso amplificador operacional com 10 nanofarad. Temos aqui o nosso terceiro R1 com 4,93 kΩ, nosso C2 com 67,2 nanofarad, nosso segundo R2 com 4,93 kΩ, que é igual ao terceiro R1, e o nosso R3, que é igual ao nosso segundo R3 com valor de 2,47 kΩ. E após isso, aquele padrão do C1 de 10 nanofarad com relação ao negativo e o Vout do nosso terceiro amplificador operacional. Nosso ganho com relação à frequência, ele começa no zero e cai. Cai. Igual aos outros. Mesma coisa. Opa! Aqui podemos ver que nosso grupo de atraso, ele começa um pouco antes dos 400 e quando ele chega nos 1000 Hz de frequência, ele dá aquela descida, né? Ele dá a descida e chega a ser tênue perto do zero. Simulações. O filtro, aqui a gente vai fazer a questão de simulação com relação a 20% de tolerância e 0% dos capacitores. Podemos ver que o nosso R1 deu um ganho, passou a ser 10 kΩ. Depois vem o nosso C1 padrão e o nosso segundo R1 passou a ser um ganho de 10 kΩ também, e o nosso R2 também teve um ganho de 10 kΩ. Podemos ver aqui que foi menor, né? O R1 abaixou aqui, o nosso primeiro R1 era 10,50, passou a ser 10, e o nosso segundo R1 e o nosso R2 passaram a ser maiores, passaram a ser 10. E o nosso R3 também deu alta, passando a ser 4,7 km, enquanto anteriormente era de 4,52. O nosso C2 se manteve, né, de 25,4 nanofarad. Depois vem o padrão no nosso segundo amplificador operacional de 10 nanofarad com relação ao Vout e parte negativa. Então, vemos o nosso R1 de 4,7, que teve um decaimento, porque era 4,93 e passou a ser 4,7. Os nossos capacitores aqui, os nossos C2, não mudaram. Continuaram sendo 25,4 nanofarad e 67,2 nanofarad, igual o anterior. Nosso R1 passou a ser 4,7, enquanto era 4,93, ele deu uma decaída. E isso é tipo R2, que é igual ao R1. Nosso R3 era passou a ser 2,2 km, enquanto no caso anterior era de 2,47 km. Vem o nosso padrão de C1 de 10 nanofarad e o nosso Vout. Vout aqui e a parte negativa do nosso terceiro amplificador operacional. Aqui vemos a questão do ganho e frequência. Vamos dar uma olhada bem interessante sobre isso. Ai, deixa eu dar uma espreguiçada. Então é o seguinte, podemos ver que o nosso atual fase, o original, tudo e tanto o ganho quanto a fase, eles se manteram bem tênues, estão juntos. Aqui, né, igual o ganho, ele faz a mesma coisa, né, segue no zero, passou dos 1000 Hz, ele decai. Já a questão da atual fase e da original fase, eles começam mais ou menos no menos 100 ali, menos 195, mais ou menos. 195. 95, assim, mas ele dá aquela chega bem antes do Hertz ali, que dá uma decaída, passa dos 1000 Hz, lá para frente dos 1000 Hz, ele aquele pulso, depois volta.
Aqui no nosso grupo de atraso com relação à frequência, podemos ver que o nosso grupo original de atraso ele se manteve mais tênue com relação ao atual grupo de atraso. O atual grupo de atraso ele possui a decair antes dos 1000 Hz. Olha, você vê, ele caiu um pouco antes, mas se manteve um pouco forte aqui. Lá na frente, quando ele alcançou o original grupo delay, aí ele desceu. Teve bem tênue, né? Aproximando sempre do zero. E o tubiço com tolerância de 0% dos resistores e 20% dos capacitores. Aqui, na nossa tensão de entrada do R1, temos aqui que ele voltou a ser 10,56 km. Vemos aquele padrão C1 de 10 nanofarad, a realimentação aqui do nosso amplificador operacional. Depois vemos o R1 de 9,72, que é maior do que o primeiro caso e menor do que o segundo, né? Nosso segundo caso ele aqui, ele é de 10 km, o nosso primeiro era de 10,905, passou a ser de 9,72 km. O R1, o nosso segundo R1 e o nosso primeiro R2. Nosso R3 passou a ser 4,86 km, que teve uma queda. Ele realmente foi entre, né? Ele foi menor do que o segundo caso e maior do que o primeiro, né? O primeiro foi de 4,52, o segundo tivemos de 4,7 e agora é de 4,86. Não, mentira, maior do que o segundo caso também. Nosso C2 passou a ser 22 nanofarad, enquanto no segundo caso ele era de 25,4. E depois vem o nosso primeiro C1, nosso segundo C1 padrão de 10 nanofarad, relação à parte negativa, foi alto do nosso segundo amplificador operacional. O nosso terceiro R1 é de 4,4 kΩ, que é menor do que o nosso segundo caso e muito menor do que o nosso terceiro caso. O nosso C2 ele passou a ser de 68 nanofarad, 68. E em relação a isso foi um pouco maior ao segundo caso e ao primeiro caso, que é de 67,2 nanofarad. Só um momento. E aqui vemos que o nosso R2, o nosso segundo R2 e o nosso terceiro R1 são iguais, né, de 4,4 km. E o nosso R3 de 2,73 km, que foi maior do que o nosso R3 e maior do que o nosso primeiro e segundo caso. Após isso, vemos aquele padrão do C1, 10 nanofarad, com relação à parte negativa e o V-out do nosso amplificador operacional. Em questão dos gráficos, podemos ver que o nosso tanto original quanto o atual, eles manterão bem tênues, uma leve diferença, mas bem pouca, com o decorrer da frequência. O ganho atual e o original ganho, o original e o ganho atual, eles continuam assim, estão mudando. Já o ganho, o atual, a fase atual e a fase original, elas sempre dão breve diferencinha, bem. E no caso do grupo de delay, no grupo de atraso, né? O atraso de grupo, podemos ver que eles começaram um pouco antes dos 400 e seguiram rente aqui e novamente o grupo atual, né, de atraso, ele desceu um pouco antes dos 1000 Hz e depois se manteve tênue ao original grupo, novamente se aproximando do zero. Agora, o Fitubício com tolerância de 0% dos resistores e eu acho que era para mim ter olhado esse na realidade, não era? Eu acho que era para mim ter olhado esse. Mas tá bom. Podemos ver que ele se manteve aqui, a gente parou nessa parte aqui, questão do R3, de 4,86 km, né, de 22 nanofarad aqui, né, podemos ver que ele diminuiu. A questão do C2, ele aumentou do segundo C2. Aqui é 4,4, 4,4, 2,73, que se manteve mais alto do que os dois primeiros casos.
mesmo. E vem aquele padrão do C1 em relação à parte negativa e o Vout do terceiro amplificador operacional. Novamente falando que o ganho e a frequência não mudaram com relação ao original e a atual fase, né, e o ganho. E no grupo de atraso, e no atraso de grupo e na frequência, podemos ver que o original ele começa com 400, mas dessa vez o atual grupo de atraso, o grupo atual de atraso, ele começou nos 400, mais ou menos um pouco antes dos 300, dos 1000 Hz, né? E ele começou a decair bem antes. E depois se manteve tênue ao original grupo de delay. De atraso, no caso, né? Agora vamos para o filtro Bissell com tolerância de 20% em ambos os resistores e capacitores. Podemos ver em capacitores em 20%. Podemos ver aqui no circuito que o nosso primeiro R1 ficou igual a 10 km, igual no nosso segundo caso. Então, o nosso C1 de 10 nanofarad, que é padrão, a nossa realimentação do nosso primeiro amplificador operacional, o nosso segundo R1 de 10 km e o R2 de 10 km igual no segundo, e o R3 de 4,7 igual no segundo. Já o nosso C2 igual ao terceiro caso de 22 nanofarad, o nosso R1 e o nosso R2 de 4,7 igual ao nosso segundo caso, e o nosso R3 de 2,2 km igual ao nosso segundo caso. O nosso C2 igual ao nosso terceiro caso, 8,68 nanofarad. Depois o padrão, né, o C1 de 10 nanofarad com relação ao ativo e layout do nosso amplificador operacional. O que podemos observar aqui nos gráficos de ganho com relação à frequência aqui do original ganho e da original fase. A fase aqui, ela se manteve aqui perto do 100. Ela começou antes perto do zero, um pouco antes do zero, depois deu aquela levantada e se manteve no 100. Podemos ver que eles deram um pouquinho de diferença, que a atual fase ela se espichou um pouco mais à frente na frequência com relação ao original fase. Em relação ao ganho, eles sempre se mantiveram tênues. Aqui no grupo de atraso com relação à frequência, podemos ver que o atual grupo de atraso ele deu uma breve caída, até a metade do caminho ali de 100 Hz para 1000 Hz, ela caiu, enquanto o nosso original grupo estava lá nas alturas, bem tênue. Ele só depois dos 1000 Hz ele só caiu, aí o atual grupo de delay ele começou bem antes, quando ele chegou lá na linha lá do original grupo, ele despencou junto. Agora a gente vai entrar na conclusão a partir dessa simulação aqui, esse sprint de simulação. Eu bati no microfone, deve ter dando barulho, mas tudo bem. Vamos entrar agora com relação à conclusão que a gente chegou a partir disso. Os circuitos com amplificadores operacionais implementam qualquer um dos três filtros usando resistências e amplificadores. Há disponíveis muitos circuitos diferentes que oferecem um resultado vantajoso, conjugando a complexidade do projeto, a sensibilidade dos componentes e a facilidade de sintonia. Por exemplo, alguns circuitos de segunda ordem usam apenas um amplificador operacional e poucos componentes. Outros circuitos de segunda ordem podem usar 3 ou mais amplificadores operacionais, mas esses circuitos complexos dependem muito menos da tolerância e deriva dos componentes. Aqui eu tenho o gráfico com relação ao Butterworth, Bissell e Chebyshev. E depois aqui vem a frequência, né? E uma tabelinha aqui, basiquinha, né? Só fazer uma explicadinha aqui, bonitinho. E nela vem os tipos de filtros, a bandagem de passagem de cada um dos filtros, a banda de corte de cada um dos filtros, o declive de transição e a resposta degrau de cada um dos filtros. Aqui temos os filtros Butterworth, Chebyshev e Bissell.
O Butterworth teve uma passagem, uma banda de passagem plana, a banda de corte não ondulada, declive de transição bom e a resposta do degrau boa. Já o Sharp Chef teve uma banda de passagem ondulada, uma banda de corte não ondulada, declive de transição muito bom e uma resposta ao degrau um pouco ruim, bem mal. E o Bissell teve uma banda de passagem plana, uma banda de corte não ondulada, um declive de transição muito mal. Eu ia falar muito mal, eu coloquei só mal. E uma resposta degrau melhor, convenhamos. Então, apesar de não ter sido do plano de ensino, percebi que ele era o melhor dos três. Continuando nossa conclusão. O filtro Chebyshev apresenta a menor ordem, seguido pelo Butterworth e o Bissell. O filtro Butterworth é o mais plano, né, com relação na banda de passagem, né, na passband. O filtro Chebyshev tem a pior variação, convenhamos, ele tem a pior variação de atraso de grupo, seguido pelo Butterworth e pelo Bissell. Concluindo assim que o melhor filtro é o Bissell. Apesar dele ter sido extra, o Bissell realmente era o melhor que tinha. Podemos ver, né? Aqui vemos a bibliografia utilizada aqui, né? Que foi o livro do Albert Malvino, Eletrônica 2, da editora McGraw-Hill, 2016, disponível na biblioteca virtual aqui da faculdade. Aqui tem os dois documentos em PDF que me ajudaram a estudar, né? Me ajudaram a aprofundar mais na questão do filtro Bissell, né? Que era o extra. E com relação as dúvidas que eu tinha. A ajuda de dois documentos. Então, no mais, eu vou terminar a minha apresentação. Só um momento, vou deixar na primeira página aqui para ficar bonitinho. Beleza. Então, no mais é isso. Obrigado pela atenção aqui. Vou ficando por aqui. E é isso. Espero ter feito uma bela apresentação para você. Então, tamo junto. Fiquei bem. E aqui estou encerrando a minha. Falou!